Você já sentiu que carrega um peso invisível, como se algo estivesse te segurando, impedindo de avançar? O que poucos sabem é que a verdadeira transformação começa quando paramos de procurar respostas fora e olhamos para dentro, em silêncio. Imagine viver com mais leveza, sem culpa, sem medo de rejeição e com a confiança de que Deus está guiando cada passo. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos para se libertar dos fardos emocionais e espirituais que drenam sua energia e te afastam da paz. Fique até o final, porque o que vamos compartilhar pode ser a chave para a transformação que você tanto busca. Você já sentiu como se estivesse carregando um peso invisível que consome sua energia e afasta sua paz? Esse fardo pode vir de muitas formas. Culpa acumulada, vergonha pelo passado ou até aquela necessidade incansável de agradar todo mundo. É como andar por uma estrada longa e tortuosa, com uma mochila cheia de pedras. Cada uma delas representa algo que você deveria ter deixado para trás. E o pior, muitas vezes você nem percebe que está carregando tudo isso. A boa notícia é que não precisa ser assim. Um fardo que muitos carregam é o medo da desaprovação. Imagine alguém que passa a vida inteira dizendo sim só para evitar conflitos. No final do dia, essa pessoa está exausta, vivendo uma vida que nem parece dela. O que fazer? Um ótimo começo é aprender a dizer não com gentileza, mas firmeza. Pense, que tal começar com algo pequeno? Como recusar um convite que você sabe que vai sugar sua energia, mas que nunca quis aceitar? A culpa é outro peso gigante que carregamos. Quem nunca se pegou pensando, e se eu tivesse agido diferente? É uma prisão mental que nos impede de viver o presente. A culpa pode até ser útil se usada como um sinal de que precisamos melhorar, mas viver nela é como tentar correr com correntes nos pés. Um exercício prático é anotar aquilo que te faz sentir culpado e perguntar: eu realmente posso mudar isso agora? Se não, por que estou me punindo? Na vergonha. Quantas vezes ela nos paralisa? Você já evitou oportunidades incríveis por medo de ser julgado? A vergonha é sorrateira, mas poderosa. Imagine alguém que evita falar em público porque anos atrás riram de uma apresentação. A solução está em confrontar esse medo aos poucos. Que tal começar falando para pequenos grupos? Passo a passo, a vergonha vai perdendo o poder. Às vezes, os fardos que carregamos nem são nossos. É como herdar um baú cheio de tralhas antigas. Talvez você esteja tentando cumprir expectativas que seus pais ou a sociedade colocaram sobre você. A pergunta crucial é: essas expectativas realmente refletem quem você é ou o que quer para a sua vida? Refletir sobre isso pode ser libertador. Agora, uma questão menos óbvia. Quantos fardos emocionais você carrega sem perceber? Pode ser um rancor antigo ou uma mágoa nunca resolvida. Esses sentimentos acumulam peso, mesmo que você ache que os esqueceu. Experimente escrever uma carta para quem te magoou sem a intenção de enviá-la. Apenas o ato de colocar tudo para fora pode ser um alívio imenso. A necessidade de controle também é um fardo. É exaustivo tentar prever e manipular cada resultado. Um exemplo prático: imagine alguém que não consegue delegar tarefas no trabalho por medo de que algo dê errado. Esse comportamento desgasta e limita o crescimento. Soltar as rédeas é um exercício de confiança, tanto nos outros quanto em Deus. Tente começar com pequenas delegações e veja como a vida flui melhor. Fardos podem parecer inevitáveis, mas isso não significa que você precisa carregá-los sozinho. A Bíblia é clara quando diz: lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. 1 Pedro 5:7. Isso significa aprender a confiar, a colocar nas mãos dele aquilo que está além do seu alcance. Que tal começar com uma oração simples, entregando suas preocupações do dia? Uma dica poderosa é criar um espaço para se reconectar consigo mesmo.
Pode ser um canto na sua casa ou um momento no seu dia dedicado apenas a respirar, meditar ou orar. Esse tempo é crucial para identificar quais pesos você carrega e quais realmente vale a pena manter. Afinal, se o fardo é leve, é sinal de que você está no caminho certo. Por fim, lembre-se, eliminar fardos é um processo, não um evento único. Assim como uma casa cheia de coisas acumuladas, leva tempo para organizar tudo. Comece pequeno, mas comece. E enquanto elimina um peso de cada vez, você perceberá algo mágico: espaço. Espaço para novas possibilidades, para a paz e para aquilo que realmente importa. Libertar-se é como abrir uma janela em um quarto escuro, permitindo que a luz entre e transforme tudo. Não é apenas sobre largar aquilo que pesa, mas abraçar aquilo que renova. Imagine alguém que passa anos vivendo debaixo da sombra de erros passados, preso à ideia de que nunca será bom o suficiente. A libertação começa quando essa pessoa reconhece que não é definida pelo passado, mas pelo que escolhe ser a partir de agora. Esse reconhecimento é o primeiro passo para uma nova história. Trabalhar em silêncio é uma arte subestimada. Vivemos numa era em que as pessoas compartilham tudo, mas a verdadeira transformação acontece longe dos holofotes. Lembra da parábola do fermento? Pequenas mudanças feitas no escondido podem transformar toda a massa. Então, ao invés de anunciar seus planos, dedique-se a eles em segredo. Seja aquele que surpreende pelos resultados, não pelas promessas. Uma grande armadilha no processo de libertação é o medo de julgamentos. Muitas pessoas têm medo de mudar porque se preocupam com o que os outros vão pensar. Mas aqui está a verdade: a opinião das pessoas não paga suas contas emocionais. Liberte-se dessa prisão mental, começando com ações pequenas e intencionais. Experimente dizer algo simples como: eu respeito sua opinião, mas escolho seguir meu coração. Pensamentos prejudiciais são como ervas daninhas no jardim da mente. Eles crescem rapidamente, sufocando o que há de bom. Para combatê-los, é essencial identificá-los. Uma técnica eficaz é a substituição. Quando um pensamento negativo surgir, substitua-o por um positivo. Por exemplo, ao pensar, eu nunca vou conseguir, diga a si mesmo: estou aprendendo e cada passo me aproxima do meu objetivo. A libertação também envolve deixar de lado comportamentos que sabotam seu progresso. Talvez você seja aquela pessoa que sempre procrastina ou que busca a perfeição em tudo. É hora de quebrar esse ciclo. Comece pequeno. Se procrastinação é o problema, defina metas simples e curtas, como completar uma tarefa de 5 minutos. Com o tempo, essas pequenas vitórias criam um efeito cascata. A jornada para a liberdade emocional não é linear. Você terá dias em que sentirá que está regredindo e está tudo bem. Esses dias fazem parte do processo. Imagine um atleta. Ele não abandona os treinos porque teve uma performance ruim. Ele usa isso como motivação para melhorar. Da mesma forma, use seus dias difíceis como combustível para continuar. A base de toda libertação está na confiança. Confiar que o que você está fazendo hoje, em silêncio, terá frutos amanhã. É como plantar uma árvore. Os resultados não são imediatos, mas com paciência ela crescerá e dará sombra e frutos. Então, invista em hábitos saudáveis hoje, mesmo que pareçam pequenos e insignificantes. É impossível falar de libertação sem mencionar o perdão, especialmente o perdão a si mesmo. Você já parou para pensar que é mais duro consigo do que com qualquer outra pessoa? Comece o hábito de praticar a autocompaixão. Diga a si mesmo: eu fiz o meu melhor com o que sabia na época e está tudo bem aprender e crescer agora. Encontrar libertação também é sobre conectar-se a algo maior. Muitas vezes, o peso que carregamos parece insuportável porque tentamos suportá-lo sozinhos. Entregar suas batalhas a Deus é reconhecer que não precisa fazer tudo sozinho.
Experimente a oração como uma conversa sincera, não um ritual. Fale sobre o que te pesa e peça por direção. A resposta pode vir de formas inesperadas. Ao final de cada pequeno progresso, celebre. Não importa o quão pequeno seja o avanço, ele é uma prova de que você está no caminho certo. Celebrações simples, como um momento de silêncio para agradecer ou uma pausa para fazer algo que ama, reforçam que a jornada vale a pena. E ao celebrar, você já estará se preparando para o próximo passo. A Bíblia é como um mapa em meio a uma floresta densa. Muitas vezes nos sentimos perdidos, cercados por desafios e incertezas, mas as Escrituras nos mostram um caminho claro. Versículos como Salmos 55, 22, que nos convida a lançar nossos fardos sobre Deus, não são apenas palavras bonitas, mas ferramentas práticas para aliviar o peso que carregamos. Imagine aplicar isso ao seu dia a dia. Em vez de tentar resolver tudo sozinho, confiar que há uma força maior guiando você. Quantas vezes você já tentou encontrar respostas em lugares errados? Livros de autoajuda, conselhos superficiais ou soluções temporárias podem até parecer úteis, mas são como curativos em feridas profundas. A Bíblia, por outro lado, trata da raiz dos nossos problemas. Ela nos lembra que o verdadeiro descanso está em Jesus, como mencionado em Mateus 11, 28, 29. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O curioso é que as Escrituras não apenas falam sobre descanso, mas também sobre ação. Deus nos chama para trabalhar nossa fé, confiar nele e agir com sabedoria. É como quando Neemias reconstruía os muros de Jerusalém. Ele orava e trabalhava ao mesmo tempo. Isso nos ensina que a orientação bíblica não é passiva. É um convite para participar ativamente da nossa transformação. A palavra de Deus também serve como um escudo contra pensamentos e emoções negativas. Por exemplo, quando a culpa insiste em voltar, lembre-se de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esse versículo é um lembrete poderoso de que você não precisa viver preso ao passado. Reconheça, confesse e siga em frente. Um ponto que muitas vezes ignoramos é como a Bíblia nos ensina a lidar com relacionamentos. Ela fala sobre perdoar, amar e servir uns aos outros, mesmo quando isso parece difícil. A história da mulher adúltera é um exemplo disso. Jesus mostrou que o perdão tem mais poder do que o julgamento. E se você aplicasse esse princípio na sua vida? Talvez perdoar alguém hoje seja o passo que falta para a sua libertação. Além de nos orientar individualmente, a Bíblia também nos lembra da importância da comunidade. Passagens como Hebreus 10, 25 nos encorajam a nos reunir, a compartilhar nossa fé e a apoiar uns aos outros. Participar de um grupo de estudo bíblico ou uma comunidade de fé pode ser uma forma prática de colocar isso em ação. Você não está sozinho nessa jornada. É interessante como as Escrituras também nos alertam sobre o perigo de dependermos demais de nós mesmos. Provérbios 3:5 nos chama a confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso próprio entendimento. Pense em quantas vezes você já tentou resolver problemas sozinho e no final percebeu que precisava de algo maior. Confiar em Deus é mais do que uma escolha, é uma necessidade. A orientação bíblica também é um lembrete constante de que você tem valor. Em Isaías 43:4, Deus diz: "Você é precioso para mim." Quantas vezes esquecemos disso em meio às pressões do dia a dia? Repetir esse versículo para si mesmo pode ser um exercício diário de autoestima e confiança, especialmente nos momentos em que a dúvida aparece. Outro aspecto importante da Bíblia é como ela nos desafia a pensar além de nós mesmos.
O exemplo de Zaqueu mostra que a transformação pessoal não é apenas para nosso benefício, mas para impactar os outros ao nosso redor. Quando Zaqueu mudou sua vida, ele não apenas se libertou, mas também restaurou relacionamentos e ajudou os necessitados. O que você poderia fazer hoje para seguir esse exemplo? A palavra final das Escrituras é sempre esperança. Não importa o quão difícil seja a situação, há sempre uma promessa de algo maior, algo melhor. Versículos como Jeremias 29:11, que fala sobre os planos de Deus para nos prosperar e nos dar esperança, nos lembram de que enquanto seguimos o caminho, Ele já preparou o destino. E isso é só o começo da jornada. Superar desafios é uma das tarefas mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais transformadoras da vida. É como escalar uma montanha. A subida pode ser difícil, mas a vista lá de cima vale cada esforço. Porém, o primeiro passo é reconhecer que os desafios não são inimigos, eles são mestres disfarçados. Cada dificuldade que aparece no caminho tem algo a ensinar, seja sobre resiliência, paciência ou fé. Muitas vezes, os desafios nos fazem sentir pequenos e incapazes. É natural pensar, eu não vou conseguir. Mas olhe para Davi enfrentando Golias. Ele era jovem, pequeno e tinha apenas uma funda e algumas pedras. No entanto, ele tinha algo que superava tudo isso: confiança em Deus e na sua capacidade de agir. O que seria a sua funda hoje? Talvez seja um talento que você subestima ou uma habilidade que pode ser aprimorada. Um dos maiores desafios que enfrentamos é o medo do fracasso. O medo tem um jeito peculiar de nos paralisar, nos convencendo de que é mais seguro ficar na zona de conforto. Mas a verdade é que todo crescimento acontece fora dessa zona. Experimente dar um pequeno passo fora dela. Pode ser algo simples, como aprender algo novo ou iniciar uma conversa difícil. A cada passo, o medo perde força. Desafios também podem ser internos, como lutar contra a culpa ou a vergonha. Essas batalhas muitas vezes são invisíveis para os outros, mas devastadoras para quem as enfrenta. Aqui, o perdão é uma ferramenta essencial. Perdoar a si mesmo não é esquecer o erro, mas decidir que ele não define quem você é. Experimente escrever uma carta para si mesmo, reconhecendo seus erros, mas também celebrando seu progresso. Outro grande obstáculo é a necessidade de controle. Quantas vezes você já quis que tudo saísse exatamente como planejou? A verdade é que a vida raramente segue o roteiro que escrevemos. Soltar o controle pode parecer assustador, mas é libertador. Confie que Deus está no comando. Como mencionado em Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Muitas pessoas enfrentam o desafio de lidar com rejeições, sejam elas no trabalho, em relacionamentos ou até na vida espiritual. Rejeição dói, mas também fortalece. Veja o exemplo de José no Egito. Ele foi rejeitado pelos próprios irmãos, mas essa rejeição o colocou no caminho para se tornar um líder. O que hoje parece uma porta fechada pode ser, na verdade, uma janela aberta para algo maior. É importante lembrar que superar desafios não significa fazer isso sozinho. Muitas vezes, Deus coloca pessoas em nossas vidas para nos ajudar a carregar o peso. Seja um mentor, um amigo ou um familiar, não hesite em pedir ajuda. Além disso, conectar-se com uma comunidade de fé pode fornecer suporte emocional e espiritual em momentos difíceis. Superar um desafio também requer paciência. A sociedade moderna nos condiciona a buscar soluções rápidas, mas algumas batalhas levam tempo. Pense em um agricultor. Ele planta a semente, cuida dela, mas não vê os frutos imediatamente. Da mesma forma, confie no processo e continue regando sua fé e ações, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis. Cada desafio superado é uma oportunidade de crescimento. É como forjar uma espada.
O metal precisa ser aquecido e martelado antes de se tornar forte. Da mesma forma, as dificuldades nos moldam, nos tornam mais fortes e nos preparam para enfrentar situações futuras. Quando enfrentar um problema, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Por fim, superar desafios é um exercício de fé. Acreditar que há um propósito em meio à dor e confiar que no final tudo cooperará para o bem. Como diz Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E enquanto enfrenta o próximo desafio, lembre-se, você não está sozinho nessa jornada e o melhor ainda está por vir. O perdão é uma das forças mais transformadoras que existem. Ele tem o poder de curar feridas que à primeira vista parecem incuráveis. É como limpar uma janela embaçada. De repente, você consegue enxergar o mundo de forma mais clara e brilhante. Mas perdoar não é sobre esquecer. É sobre libertar-se do peso de carregar mágoas e ressentimentos que só te prendem ao passado. Muitas pessoas acreditam que perdoar é algo que beneficia o outro, mas na verdade é um presente que você dá a si mesmo. Quando você guarda rancor, é como beber veneno esperando que a outra pessoa sofra. O perdão, por outro lado, é como despejar um balde de água fresca sobre uma alma cansada. Ele traz alívio e liberdade, permitindo que você siga em frente sem o peso do passado. Um exemplo poderoso de perdão está na história de José no Egito. Imagine ser vendido pelos próprios irmãos e anos depois ter o poder de se vingar. José escolheu perdoar. E esse ato não apenas restaurou sua família, mas também o libertou emocionalmente. O que aprendemos aqui é que o perdão pode transformar não apenas a sua vida, mas também a daqueles ao seu redor. O perdão, no entanto, não é um ato único, é um processo. Algumas mágoas são tão profundas que exigem tempo para cicatrizar. Comece pequeno. Reconheça a dor, aceite os sentimentos e decida que está disposto a liberar essa carga, mesmo que ainda não saiba como. Uma prática útil é orar pelo bem-estar de quem te magoou. Isso pode parecer difícil no início, mas com o tempo transforma seu coração. Um dos aspectos mais difíceis do perdão é perdoar a si mesmo. Muitas vezes, somos nossos maiores juízes, carregando culpas e arrependimentos por anos. Mas lembre-se, Deus nos oferece perdão incondicional. Se Ele é capaz de perdoar, por que você não pode fazer o mesmo por si? Escreva uma lista de coisas pelas quais você se culpa e, ao lado, anote uma ação que você pode tomar para redimir-se ou seguir em frente. Também é importante entender que perdoar não significa permitir que alguém continue te ferindo. Perdão e reconciliação são coisas diferentes. Você pode perdoar alguém e ainda assim estabelecer limites saudáveis para proteger sua paz. Isso não é egoísmo, é sabedoria. Afinal, perdoar é sobre liberar a dor, não sobre permitir que ela continue. O perdão tem um poder de cura que vai além do emocional. Estudos mostram que pessoas que perdoam têm menos estresse, dormem melhor e até vivem mais. Então, além de ser um mandamento bíblico, perdoar é um ato de cuidado consigo mesmo. Experimente fazer isso como um gesto de amor próprio. Uma prática que pode ajudar no processo de perdão é escrever uma carta para quem te magoou. Você não precisa enviá-la. O objetivo é colocar para fora tudo o que sente, descrever sua dor e, em seguida, expressar sua decisão de perdoar pode ser incrivelmente libertador. Às vezes, o simples ato de externalizar sentimentos já é um passo enorme. O perdão também é um testemunho poderoso. Quando você escolhe perdoar, especialmente em situações difíceis, está mostrando ao mundo o amor e a graça de Deus em ação. Isso pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, criando um efeito dominó de cura e reconciliação. Pense em como sua escolha de perdoar pode impactar positivamente aqueles ao seu redor. Por fim, o perdão nos conecta ao coração de Deus.
Ele é o maior exemplo de perdão que temos, enviando seu Filho para perdoar nossos pecados e nos reconciliar com Ele. Quando seguimos esse exemplo, experimentamos uma paz que transcende o entendimento. E enquanto você caminha nesse processo, lembre-se, perdoar é um ato de coragem e cada passo nessa direção te aproxima de uma vida mais leve e plena. A gratidão é como um raio de sol em meio às nuvens mais densas. Não importa quão desafiadora seja a situação, sempre há algo pelo qual agradecer. Ser grato não é negar os problemas, mas reconhecer que há beleza e propósito até mesmo nas dificuldades. Imagine começar o dia listando 3 coisas pelas quais você é grato. Pode parecer simples, mas esse hábito tem o poder de transformar sua perspectiva e trazer mais alegria para a sua vida. Estudos mostram que a prática da gratidão não apenas melhora nossa saúde mental, mas também física. Pessoas gratas têm níveis mais baixos de estresse, dormem melhor e experimentam mais felicidade. Um exemplo prático é manter um diário da gratidão. Escreva, todas as noites, pelo menos uma coisa boa que aconteceu durante o dia, mesmo que seja pequena. Com o tempo, você perceberá como a gratidão muda sua maneira de enxergar o mundo. Ser grato não significa ignorar as dores da vida, mas reconhecê-las como parte do processo de crescimento. Considere o exemplo de Paulo na Bíblia. Mesmo preso, ele escreveu cartas cheias de gratidão e esperança. Isso nos ensina que a gratidão não depende das circunstâncias externas, mas de uma escolha interna de enxergar além do óbvio. Muitas vezes deixamos de praticar a gratidão porque estamos focados no que falta, em vez de valorizar o que já temos. É fácil se perder em desejos não realizados e comparações, mas experimente mudar o foco. Ao invés de pensar no que não tem, pergunte-se: o que eu tenho que outros talvez desejem? Essa simples mudança de perspectiva pode trazer uma profunda sensação de satisfação. A gratidão também é uma ponte para fortalecer relacionamentos. Quantas vezes você já agradeceu sinceramente a alguém por estar na sua vida? Um obrigado pode parecer pequeno, mas é poderoso. Experimente hoje enviar uma mensagem ou ligar para alguém que tenha feito algo por você, expressando sua gratidão. Essa prática não apenas melhora seu humor, mas também fortalece os laços emocionais. Um exercício poderoso de gratidão é aprender a valorizar o presente. Em vez de esperar por grandes conquistas para se sentir grato, celebre as pequenas coisas. O cheiro do café pela manhã, o abraço de um amigo, o sol entrando pela janela. A vida é feita desses pequenos momentos e reconhecê-los é um ato de amor pela existência. A gratidão também nos ensina a confiar mais em Deus. Quando somos gratos, reconhecemos que tudo o que temos vem dele. A oração de agradecimento, como em Filipenses 4:6, nos convida a apresentar nossas necessidades com ação de graças. Essa prática nos lembra de que, mesmo em tempos difíceis, Deus está no controle e tem planos maiores para nós. Outro aspecto interessante da gratidão é que ela é contagiosa. Quando você demonstra gratidão, incentiva outros a fazerem o mesmo. É como acender uma vela, que por sua vez pode acender outras. Seja no trabalho, em casa ou na comunidade, experimente ser o exemplo. Uma simples atitude de gratidão pode transformar o ambiente ao seu redor. A gratidão também é um antídoto contra a ansiedade. Quando focamos no que temos, em vez de no que falta, reduzimos a sensação de escassez e preocupação. Da próxima vez que se sentir ansioso, pare por um momento e faça uma lista mental de tudo pelo qual você é grato. Esse exercício pode trazer uma paz imediata, mesmo em meio ao caos. Por fim, a gratidão é uma escolha diária. Não é algo que vem automaticamente, precisa ser cultivado. Cada dia é uma nova oportunidade para olhar ao redor e dizer obrigado. E enquanto você pratica a gratidão,
perceberá que ela não apenas transforma sua vida, mas também ilumina o caminho para aqueles ao seu redor. Agora que você sabe como eliminar os fardos, encontrar libertação, superar desafios e descobrir o poder transformador do perdão, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar carregando o peso desnecessário ou dará o primeiro passo para a leveza que sua vida merece? Lembre-se, a transformação começa com uma decisão simples, mas poderosa. Comece hoje, com pequenos passos, e confie que Deus está ao seu lado em cada momento dessa jornada. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo ensinamentos que podem mudar sua vida. E me diga nos comentários, qual é o primeiro fardo que você quer deixar para trás? Sua história pode inspirar outras pessoas a encontrarem a mesma liberdade. Vamos juntos?